e com um excelente público. Renato, sim, senhor. Como é que eu olho para esse jogo? Como é que o comentarista olha? 2 pontos perdidos ou 1 ponto ganho? Boa tarde. Boa tarde. Copo meio cheio ou copo meio vazio? É, por aí. Vamos olhar para o copo meio cheio e eu explico por quê. Renato, mas perdeu em São Paulo e fez 1 ponto só contra o Internacional. Vamos lá. Primeiro, perder para o São Paulo no Morumbi é um resultado perfeitamente normal. O Bahia, que vinha liderando junto com o Flamengo, tomou 3-1 do São Paulo nessa rodada de agora. O que mostra que o resultado do Criciúma no Morumbi foi perfeitamente normal. Você pode questionar uma coisa ou outra aqui, 1 ponto, 1 gol a 1 minuto, uma barreira mal formada, mas o resultado ele está dentro de um padrão. Internacional é um dos maiores investimentos do futebol brasileiro, vai brigar na parte de cima da tabela. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui um paralelo rapidinho. O Avaí empatou em casa 1-1 e o Avaí deixou 2 pontos no caminho. O Criciúma empatou em casa 1-1 e o Criciúma, na minha visão, conquistou 1 ponto. Por quê? Porque o Criciúma perdia o jogo até os 35 do segundo tempo. Ele estava zerado na tabela de classificação. E aí ele buscou o gol de empate, até criou uma oportunidade para fazer o 2-1. Ah, mas você falou que o Avaí que empatou em casa deixou de somar 2 pontos. Claro, o Avaí estava empatando o jogo a 30 e tanto do segundo tempo, ele teve um pênalti a seu favor para converter e ganhar o jogo. Aí você deixa os pontos escaparem. O Criciúma não. O Criciúma estava perdendo o ponto que ele entrou em campo contra um grande time do futebol brasileiro que vai ganhar de muitas equipes no cenário da parte de baixo da tabela, que vai ganhar de Vitória, que vai ganhar de Juventude, que tem um confronto direto deles lá, inclusive são adversários na Copa do Brasil. Por isso eu entendo que o Criciúma somou 1 ponto na tabela de classificação e a gente vai ver isso olhando a tabela. Porque como é que você faz esse cálculo? Você olha os seus adversários. O Juventude perdeu, fora de casa, mas perdeu. O Vitória da Bahia, que estava com o mesmo número de pontos do Criciúma, jogou em casa e perdeu para o Atlético Paranaense. Aliás, gol do Julimar, jogador revelado nas categorias de base do Criciúma. Então, para você ver se o time ganhou ou perdeu ponto, você tem que analisar o cenário. Peraí, eu estou perdendo até 35. Eu empato, eu ganho, eu pego aquele ponto de volta. E registrar também uma mudança de comportamento do técnico Cláudio Tencati, que a Série A está ensinando para ele. O Tencati estava jogando contra o Palmeiras, fazendo um grande jogo. Faltando 10 minutos, ele colocou mais um atacante e falou, não, eu não vou empatar não, eu vou ganhar. E foi para cima do Palmeiras e num lance de bola parada no escanteio, tomou o gol e ficou sem ponto nenhum. O que é que ele fez ontem? Deu 37 do segundo tempo, o Inter quando tomou o gol veio para cima, tanto que criou 2 chances de gol. O Tencati é o seguinte, Igor Meritão, vem cá, pegou o volante, tirou um jogador da frente, colocou marcação forte no setor de meio campo para poder garantir aquele ponto que ele já tinha. Então, para mim, João, respondendo a sua pergunta, é ponto ganho. O Criciúma ganhou 1 ponto ontem, porque ele perdia até 35 do segundo tempo, e eu vou explicar aqui na tabela a importância desse ponto. Vamos lá, o Flamengo, líder, está sozinho agora, porque o Botafogo tropeçou em São Januário, o Bahia perdeu. Quem pode chegar é o Palmeiras, que joga hoje com o Corinthians. Por que eu estou falando disso? Porque esse jogo interessa ao Criciúma. Se o Palmeiras ganhar, o Corinthians continua com 9 pontos, o Criciúma está aqui em 13º com 13, lembrando que em relação ao Fluminense, que faz uma campanha pífia, com 15% de aproveitamento, o Criciúma tem 2 jogos ainda para fazer a mais. Em relação ao Corinthians, o Corinthians joga hoje. São 2 jogos, o Grêmio não, tem o mesmo número de pontos do Criciúma e ganhou na rodada. Em relação ao Atlético Goianiense, em relação a Vasco, em relação à Vitória, em relação a Cuiabá, o Criciúma tem 2 jogos a menos em relação a todos esses. Por que eu digo que ganhou o ponto? O Juventude não somou na tabela de classificação. O Cuiabá só empatou em casa. O Vitória perdeu em casa. O Vasco só empatou em casa. O Atlético Goianiense saiu, é verdade, mas empatou. O Fluminense perdeu para o Grêmio, num confronto direto. E o Corinthians joga hoje com o Palmeiras, na casa do Palmeiras, com o Palmeiras como grande favorito. Esses jogos do Criciúma são contra quem? Fortaleza, um deles? O Fortaleza e o Grêmio. Fortaleza e o Grêmio. Esses... 2 jogos a menos, mas 2 paradas duras. Ah, mas na Série A, né, João? O Fortaleza é em casa e o Grêmio não está definido ainda onde é que vai ser o local e tudo mais. Então, eu acho que a rodada foi boa no frigir dos ovos aí. Acho que a rodada foi boa para o Criciúma e não dá tempo não. E já vai jogar quarta-feira contra o Cruzeiro, um time que gastou 25 milhões de euros na janela de transferência. Teve Série B do Campeonato Catarinense também, né? Com um excelente resultado para o Caravaggio. Vamos ver os gols. O Metropolitano venceu o Atlético Catarinense. Paul fez o primeiro. Vinícius Moraes de pênalti empatou. Mas Tony e Paul novamente, os dois na penalidade máxima, garantiram a vitória. Metropolitano 3, Atlético Catarinense 1. O Caravaggio ganhou do Camboriú em casa. Henrique e Danielzinho marcaram. Caravaggio 2, Camboriú 0.
Na estreia de Paulo Baier no comando, o Juventus perdeu para o Tubarão. O gol do time do sul do estado foi de Jacone. Tubarão 1, Juventus 0. O Blumenau venceu o Guarani de Palhoça. Gladson e Bruno Rosa fizeram para o Beck. Gabriel contra diminuiu para o Bugre. Final, Blumenau 2, Guarani 1. O Santa Catarina segue em ótima fase, venceu mais uma. Jô Anderson, Rafael Costa e Gabriel Mendes marcaram na vitória por 3-0 sobre o Carlos Renault. Lançamento, preparou, colocou pro meio, Rafael Costa para fazer sozinho. Rodada excelente para o Caravaggio, ganhou. Carlos Renault perdeu para o Santa Catarina, que é o grande time até agora, subiu para o segundo lugar. Por que eu estou falando isso? Classificam 6, o primeiro e o segundo esperam o playoff aqui do terceiro, quarto, quinto e sexto. E aí já vai direto para a semifinal. E outra, se terminar em segundo, escapa do mata-mata com o Santa Catarina, sobem 2. Tem o Ercílio. O Ercílio empatou em casa, tropeçou em casa no sábado para 500 pessoas só. Está numa situação muito complicada. Tem que vencer os próximos 2 jogos. Está se classificando. Acontece que os clubes gaúchos, em virtude do episódio lá das enchentes, têm jogos a menos. Então não podia ter empatado esse jogo em casa. Está na briga, mas está complicado.